Olá pessoal, aqui é o professor Francinário, certo? Mais uma vez. Na aula de hoje a gente vai resolver alguns problemas envolvendo conjuntos, certo? Então, apesar de ser um conteúdo que muita gente acha muito fácil, mas tem alguns detalhes que a gente tem que sempre observar. Então, na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios só sobre conjuntos, certo? Então, vamos lá para a aula. Questão do Enem. Numa prova de matemática, de duas questões apenas, né? 35 alunos acertaram somente uma questão, 31 acertaram a primeira e 8 acertaram as duas. 40 erraram a segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi. Então, a primeira coisa, a melhor coisa de se fazer quando a gente tem um problema de conjuntos dessa forma, é a gente montar o nosso diagrama de Venn, porque a partir dele a gente visualiza como estão dispostos os dados, certo? E é só analisar o que a gente quer. Então, a gente tem dois conjuntos, né, que são duas questões só. Então, eu vou chamar um de questão um e esse outro aqui de questão 2. Então, a primeira informação que ele dá é que 8 acertaram as duas. Então, onde é que está a interseção? Está aqui, ó. Então, a primeira coisa, sempre que você tem esse dado da interseção de todos os conjuntos envolvidos no problema, você sempre começa por ele, certo? Segundo, ele afirma que 31 pessoas acertaram a primeira questão, certo? Mas se 31 acertaram a primeira, você já tem 8 aqui, então falta só 23, que é 31 menos 8. Nós não sabemos quantas pessoas acertaram apenas a questão 2. Se a gente não sabe, eu vou chamar de W, certo? Só que a gente sabe o seguinte, a gente sabe que 35, que 40 pessoas erraram a questão 2, ok? 40 pessoas erraram a questão 2. Então, quando eu somar tudo que está fora de Q de 2, tem que dar 40. Então, aqui eu vou chamar de Y. Então, 40 é igual a 23 mais Y. Então, Y é igual a 40 menos 23, então Y é igual a 17. Então, aqui fora tem 17. E a gente tem também que 35 alunos acertaram somente uma questão. Então, acertaram só uma questão, é esse conjunto aqui e essa parte aqui. Então, W mais 23 é igual a 35. Então, W é 35 menos 23 dá 12. Então, quantos alunos fizeram a prova? Só a gente somar. Vai ficar 23 mais 8 mais 17 mais 12. Quando a gente somar tudo isso, vai dar 60. Então, a alternativa certa, a letra E. 60 alunos. Questão do Enem aqui de 2004. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos, né? Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com os originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão respectivamente 50, 45 e 40 páginas. Então vamos anotar aqui. C1, 50, C2, 45 e C3, 40. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Então, isso significa dizer que C1, interseção com C2, é igual a 10. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. Então, C1 com C3 terão 6 páginas em comum. C2 e C3 terão 5 páginas em comum. Então, C2 com
com C3 vai ter 5 páginas em comum, das quais 4 também estarão em C1. Então, isso significa que C1, interseção com C2, interseção com C3, vai ser igual a 4. Efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a. Vamos montar o nosso diagrama, certo? Então, eu tenho aqui o C1, o C2, temos aqui também o C3. Então, está aqui C3, C2 e C1. A gente sempre começa pela interseção de todo mundo. Então, aqui tem 4. Mas se aqui tem 4, C3 com C2 tem 5. Então, aqui só tem 1. C1 com C3 tem 6. Se aqui já tem 4, então aqui só fica 2. C2 com C1, C2 com C1 são 10. Então já tem 4 aqui, sobra 6. Fazendo a mesma análise, C1 tem 50. Então aqui nós temos 12, falta 38. Aqui falta 34 e aqui falta 33. Então, para a gente saber o número de impressões originais, basta a gente somar todo mundo. Então, vai ficar 38 mais 34 mais 33 mais 13. Quando somar tudo isso aqui, vai dar 118. Então, a alternativa certa, letra C. Temos uma questão aqui que não é do Enem, mas ela é muito interessante para a gente saber identificar as partes do diagrama de Venn. Então, ele pede para a gente verificar aqui qual é a área rachurada do conjunto A menos B interseção com C. Então, lembre que a diferença entre dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que estão nesse conjunto e os elementos não pertencem a B interseção com C. Então, se nós temos aqui o conjunto A, conjunto B e o conjunto C, então os elementos têm que estar em A e não podem pertencer a B interseção com C. Mas quem é B interseção com C? B interseção com C é essa parte toda aqui, certo? Eu vou colocar a parte de vermelho. B interseção com C é tudo isso daqui. Só que quando eu pego o A e retiro esse conjunto, sobra só essa parte de fora aqui, que eu vou colocar para facilitar a visualização, vou colocar de amarelo. Então a parte que sobra é só essa parte aqui, ó. Certo? Então, a alternativa certa é a letra A. Certo? Então, essas questões para visualizar o diagrama de Venn, elas são muito interessantes. Mesmo esse problema não sendo de Enem, eu achei interessante trazer para a gente analisar o diagrama. Mackenzie de São Paulo. Se A e B são dois conjuntos, tais que o A está contido em B e o A é diferente do vazio, então vamos analisar as questões aí, os itens A até o E. Então vamos primeiro observar o nosso problema, né? Eu tenho que A está contido em B. Então eu tenho um A aqui, que está contido dentro de B. E o A é não vazio. Então sempre existe um elemento em A, tal que esse elemento não está em B? Não, impossível, porque se o A está dentro de B, por definição, todo elemento de A é um elemento de B. Sempre existe um X em B, tal que o X não pertence a A? Não necessariamente. A gente pode tomar os dois conjuntos iguais, o A está dentro de B, mas não possui nenhum elemento de B que não esteja em A. Se o X está em B, então o X está em A? Também não, porque se eu pegar esse elemento X aqui, ele está em B, porém ele não está em A. Se o X não está em B,
então x não está em A. Correto. Se eu pegar um elemento aqui, esse elemento W, ele não pertence a B, certo? Como o A está dentro de B, então esse W também não pode pertencer a A. Então, a alternativa certa, letra D. Vamos analisar o E aqui. Como o A é diferente do vazio, então essa interseção aqui também vai ser diferente do vazio. Então aqui também está errado. Na figura abaixo, tem-se representados os conjuntos A, B e C, não disjuntos. Então a região sombreada representa qual conjunto? Então eu quero saber como a gente pode representar esse conjunto aqui. Então observe que a gente pode escrever ele da seguinte forma, como sendo A interseção com B, certo? Só que a interseção com B vai dar tudo isso daqui, ó. Então basta eu retirar esse conjunto aqui. Só que quem é esse conjunto aqui? É A inter B inter C menos A. Então essa parte aqui que está sombreada é A união, A interseção com B menos A inter B inter C. Então chegamos ao fim da aula. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, certo? Essa análise do diagrama de Venn, para você saber, tipo, aonde é que tem pelo menos um elemento do conjunto, aonde é que estão os elementos que pertencem a exatamente dois conjuntos, aonde é que estão os elementos que pertencem a exatamente um conjunto. Tudo isso você consegue retirar do diagrama de Venn, certo? Então, parece problemas muito fáceis, mas na hora da prova, tenha atenção para retirar o conjunto certo, ok? Então, se você gostou da aula, vai lá, compartilha aí com seus amigos que estão estudando também para o Enem, certo? Se inscreve no canal, porque toda semana temos aulas novas. Aos sábados estamos revisando a matemática básica, ok? Então, até a próxima.